Mas o carinho comprado não pode deter-me um momento sequer. Boa noite. Estamos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância. Meu nome é Benito Bifano, sou psicanalista e divulgo espiritualidade do Brasil para o mundo. Tratar de coisas sérias pela internet, por os meios de comunicações, parece que até palavrão. Porque as pessoas estão tão acostumadas com baixarias, com falta de caráter, com sem-vergonhice, que quando aparece alguma coisa realmente séria, as pessoas relutam e julgam tudo pelas aparências, ao invés de se preocuparem com conteúdo. Toda terça e quinta-feira estamos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância, que nada mais é que um encontro com os espíritos do astral superior. Este é o meu trabalho, este é dos amigos que estão junto comigo. Estamos tendo um avanço extraordinário e temos metas a serem cumpridas. E nós não estamos aqui para brincadeira ou para nos preocupar com A, B ou com a vida particular de quem quer que seja. Nós temos um compromisso com a verdade. Temos um compromisso assumido pela nossa própria consciência. Nada nos foi imposto por ninguém. Nem tampouco fomos escolhidos por entidades superiores, como se pensa. Nós estamos aqui no cumprimento do dever, pura e simplesmente, por espontaneidade, porque precisamos entender que no mundo precisa mudar muita coisa, quase tudo. Nada foi feito até agora, pouco, mas nem 1%. Alguma coisa começou a ser feita depois de 1910, quando veio a este planeta o homem vigoroso, cujo nome naquela última encarnação dele foi Luís de Matos. Teve outras grandes lutas neste planeta, esse grande espírito. Então nós devemos nos curvar a esses grandes mestres da humanidade que deixaram legados extraordinários. E diante disso não podemos ficar brincando com coisa séria da vida. Eu lamento sinceramente quando vejo essa humanidade totalmente desregulada, descontrolada, extraviada. Isso dá, de uma certa forma, um certo sofrimento. Mas nós devemos adquirir aquela força vigorosa, saber que nada muda se a pessoa não muda. E diante disso nós devemos fazermos um trabalho para mudanças. E nessas mudanças acontecem esses encontros com o astral superior. Muito bem, meus amigos. Hoje nós estamos no módulo 13. Vamos tratar do livre-arbítrio, liberdade de pensar, liberdade de ação. As pessoas devem saber o que é livre-arbítrio e como realmente funciona. Não é uma coisa superficialmente que a pessoa vai falando. Eu sou livre de fazer o que quiser. Certamente que nós concordamos. Você é livre de se parecer com um burro. Se tirar uma fotografia de você junto com um burro, o burro vai parecer gente, você vai parecer o burro. Isso é a realidade de pessoas que pensam dessa forma. Que liberdade que nós temos se nós estamos ligados a um corpo carnal? Nós não temos liberdade nenhuma na realidade. O vento tem liberdade, o rio tem liberdade, o mar tem liberdade, porque o mar se coloca acima de tudo. Por isso que ele é grande. Porque ele é grandioso, porque ele se coloca abaixo
os riachos, para absorver todas as águas que vão desaguando nele. Então, a criatura humana, que é superior, ela se coloca abaixo de tudo que possa se imaginar de grandeza neste mundo, para se poder divulgar a verdadeira espiritualidade. Este canal não é um canal religioso, é um canal espiritualista. A religiosidade só tem trazido desamor entre a humanidade, pelas mentiras que eles divulgam, pela ligação que eles têm diretamente com a magia negra, com os espíritos do astral inferior. E as pessoas, sem um pingo de noção da vida, falam, se falasse pelos cotovelos ainda seria alguma coisa, falam todo e direto, que eles amam Deus, que eles estão fazendo a caridade. Que caridade é essa? Me mostra para mim, que caridade é essa? Essa pessoa está doente, psiquicamente, está descontrolada, está dominada pelos espíritos do astral inferior, pelo tal de Satanás criado pelas religiões. Vocês já imaginaram o poder esmagador que existe sobre essa palavra de Satanás? Ou de Deus, eventualmente, esse Deus das religiões? Esse Deus que castiga, que absolve, que perdoa? O criminoso pode fazer o que quiser, que ele vai perdoar? Que Deus é esse? Que Deus é esse que mandou o filho dele no mundo terra para ser crucificado? Que tipo de mentalidade é essa? Que tipo de filho que ele teria para mandar? Que tipo de ser humano seria que mandar um filho para ser crucificado por passar sofrimento? Veja quanta besteira que os religiosos divulgam. E vocês ainda estão apegados a esse tal de livro, esse livro escrito por Deus, esse tal a Bíblia, essas coisas todas, essas baboseiras todas. Meus amigos, está na hora de colocar as pontas no cis, como se faz. É aqui se faz isso, neste canal. Nós estamos organizando aquele canal Universidade Mundial do Astral Superior, que deve entrar no ar dentro de poucos dias. Já estamos tomando algumas decisões. Este canal gratuito vai permanecer às quintas-feiras, mas às terça-feira aquele outro canal vai assumir a posição. Então, acredito que depois do dia 26, ainda não vou definir a data, tá? Depois vou dizer a data, mas acredito que seja depois do dia 26, esse outro canal vai estar no ar. E aquelas pessoas que sentirem realmente essa grandeza da espiritualidade, invistam nesse canal, que será um canal para realmente fazer com que a paz se instale no mundo. Vamos tratar hoje do capítulo 13 sobre o livre-arbítrio. Depois desta parte nós vamos entrar nas perguntas e respostas. Espere para fazer as perguntas depois, porque o negócio vai girando. Eu não consigo ver. Muitas vezes perguntas ficam sem respostas. Mas pode ter certeza do seguinte, meus amigos. Se vocês continuarem comigo, não ficará uma vírgula sem resposta para vocês. Vocês vão ter o conhecimento total, que jamais nenhum ser humano no mundo terra teve. Porque o conhecimento que o astral superior vai passando para você. Ele é verdadeiro, ele é espontâneo, ele penetra em todas as almas, mesmo entre empedernidas. Então, não tenham pressa. Vão devagar. Não se preocupe com coisas que estão acontecendo. Não se preocupe com coisas e acontecimentos, preocupações infundadas. O mundo roda o tempo todo, gira o tempo todo. Nós viemos desse planeta, um dia vamos embora. Vamos fazer disso valer a pena, meus amigos. Não se envolve no vício. Se estiver no vício, saia dele. O vício é uma praga para a humanidade. O vício retarda a evolução espiritual. O vício transmite desgraça o tempo todo para vocês. O vício deixa vocês doentes. O vício leva você ao crime. Você praticar assassinato, matar gente, roubar, trucidar, escravizar. O vício leva a tudo isso, meus amigos. Muito bem.
Então vamos entrar nessa parte do capítulo 13, vamos iniciar esse módulo. Acho que vai ter só 2 módulos, porque o capítulo é pequeno, mas daria para fazer 50 módulos, porque embora sejam 2 páginas, cada linha poderia ser um módulo, porque temos muito que aprender. O livre-arbítrio é faculdade espiritual orientada pelo raciocínio e controlada pela vontade. Quer dizer que o livre-arbítrio é uma faculdade espiritual orientada pelo raciocínio e controlada pela vontade. Quer dizer que nós temos as ferramentas, essas ferramentas, uma é controlada por outras. Então, precisa todas as ferramentas que nós temos serem lapidadas e para que uma entre em consonância com outra, que quando deve acontecer alguma coisa, todas elas trabalham junto. É o espírito, através do pensamento e através do livre-arbítrio, o ser humano determina o que ele deve fazer com aquele pensamento, com aquele raciocínio, com aquela coisa que está na sua frente. Quanto maior for o poder de raciocinar, mais fácil se torna o governo do livre-arbítrio. Quer dizer, quanto mais for o poder de raciocinar, que você raciocina, mais fácil se torna o governo do livre-arbítrio. Porque o governo do livre-arbítrio é uma ferramenta que nós precisamos controlar e governar. Para nós dar para o livre-arbítrio o que ela precisa ser usado o raciocínio. Você tem que raciocinar para depois definir, através do livre-arbítrio, o que seria essa definição. Que vantagem que teria ou desvantagem. Aí você decide e toma a decisão. Quer dizer, quem toma a decisão é você. Se Deus, ou a inteligência cósmica, nos deu o livre-arbítrio, nos deu o poder de decisão. Se você tem conhecimento sobre a vida espiritual, sabe dos mecanismos que tudo funciona, a sua decisão é certeira. E diante disso, você não vai fazer mau uso do livre-arbítrio. Mas como você não tem conhecimento da vida espiritual, você faz mau uso do livre-arbítrio, diante disso você fica obsedado, fica descontrolado, fica desequilibrado, fica viciado. Se torna uma pessoa desequilibrada, inquieta, perturbadora, está dentro de um mecanismo, de uma engrenagem, é uma engrenagem quebrada, porque usa o livre-arbítrio de forma errada, porque não raciocina, não pensa. O livre-arbítrio quer dizer liberdade plena de ação, tanto para o bem como para o mal. O livre-arbítrio quer dizer liberdade plena de ação, tanto para o bem como para o mal. Portanto, o ser humano tem livre-arbítrio e, diante disso, ele pode praticar as maiores misérias no mundo, como milhões e milhões de pessoas praticam isso. Então, portanto, meus amigos, quando vocês verem essa miséria das pessoas sofrendo de uma situação atroz, você não pode ficar ter pena das pessoas, ficar com dor, porque são coitadinhos. Não tem coitadinhos, não tem espírito de criança. Ele está num corpo de criança, mas ele está colhendo o fruto da maneira impensada de ter usado o livre-arbítrio. Então, portanto, meus amigos, para isso estamos aqui, para que seja criado um mundo de espiritualidade, no sentido específico da palavra. Pratica o bem e promove a evolução as pessoas que procuram melhorar seus hábitos, aprimorando as características individuais e que valorizam o respeito aos costumes, submetendo-se às normas de convivência própria do contexto social em que vivem. As que, por ações ou pensamento, fazem retardar essa evolução, incide no mal, que acabará cedo ou tarde por atingi-la com maior ou menor dureza. Quanto à inteligência cósmica, as leis naturais e imutáveis que tudo rege, colocam as criaturas humanas numa situação de penúria, numa situação de sofrimento, não é porque ele é que determinou isso. E isso não é algo punitivo que o universo estaria te punindo. Quem determinou para se punir foi você mesmo.
Porque quando você está no seu mundo espiritual, você é o juiz. É um juiz inexorável. É um juiz que julga da maneira que realmente tem que ser. Porque você tem essa liberdade. Quando você está no seu mundo espiritual, você não tem corpos. Você não tem conveniência. Você não tem amigo, não tem amizade, não tem nada. Tem você. Você é o único amigo. Tem pessoas em volta de você, sim. Espírito superior, espírito de luz, seus companheiros. Mas quem decide, quem faz o julgamento, é única e exclusivamente você. Veja que grandeza dentro da vida espiritual. Como se explica a vida espiritual da maneira que ela é? Então, meus amigos, vocês que tiveram a felicidade de chegar neste canal, não percam mais tempo. Pratique a limpeza psíquica todos os dias, que é a limpeza da alma. Com isso, vocês vão conseguir enxergar as coisas de forma mais claras. Não se preocupe com meus vídeos, se eu falo de A, B ou C. Para mim, realmente, tudo que está no mundo é um lixo, seja o que for. Muitos dizem que eu fui a entidade superior que implantaram. Entidade superior jamais iria implantar mentiras. Entidade superior jamais iria implantar algo que traz prejuízo para o semelhante. A entidade superior jamais iria implantar algo de deixar uma pessoa totalmente sem moral, sem dignidade, doente, desequilibrada, corrompendo a si mesmo, corrompendo seu próprio corpo, se tornar um lixo humano. Uma entidade superior jamais faria isso. Portanto, meus amigos, tudo se enquadra dentro das leis espirituais que tudo rege. Então, portanto, o livre-arbítrio é fundamental sobre tudo isso que estamos divulgando neste canal. A faculdade do livre-arbítrio começa a despontar quando a parcela do princípio inteligente ascende à fase evolutiva que lhe dá condições de encarnar em corpo humano. Quer dizer que a faculdade do livre-arbítrio é dada para nós, ao espírito, quando ele está em condições de reencarnar em corpo humano. Até então, os animais irracionais não têm livre-arbítrio. Alguns possuem até inteligência, mas não tem livre-arbítrio, é evolução, se processa naturalmente. Então, os próprios animais, entre as próprias raças dos animais, existem animais mais evoluídos do que outros. Isso é evolução. Quando se chega nos campos dessa parte do livre-arbítrio, a evolução é processada de uma outra forma, de forma mais acentuada. Ela pode ser retardada ou pode ser, não é retardada de doente mental, ela pode ser retardada de maneira da criatura humana deixar de praticar a evolução espiritual e ficar estagnadas. Porque o livre-arbítrio, ele poderá acionar todas as forças que estão dentro da criatura humana, que a inteligência cósmica nos dá. Então, ele acionando isso de forma rápida, você eventualmente pode estar aqui 3, 400, 500 anos, vamos dizer, 1000 anos, enquanto que outros ficam aí 10 mil anos, 20 mil anos, outros até, nem estando 100 mil anos, conseguem fazer a evolução espiritual nesse planeta. Terão que depois fazer a evolução espiritual sem corpos, em situações mais penosas, e isso é muito mais demorado. Então, por que você criar um abismo na sua vida, se você mesmo vai ter que consertar os abacaxi da vida? Mas lhe disseram que Deus vai te quebrar o galho, e você feito um trouxa, um preguiçoso, você acreditou. Né? E você acredita. Quando chega a verdade, falou, oh, isso não é possível. Porque fulano falou que não sei o quê. O cara é pastor há tantos anos. Afinal da conta, ele matou umas 10 pessoas, depois foi preso numa penitenciária, agora ele está pregando o evangelho, já é uma pessoa boa. Essa pessoa é um espetáculo. Né? Não é isso que as pessoas pensam, religiosos? Né? Vocês gostam disso? Tá bom. Então, quando acontece o abacaxi, você queixar com o girimum, tá? Sabe o que é girimum? Tá bom. Então, vamos lá. Mamma mia. Incipiente da pessoa. Bom, muito bem. Nessa fase, é compreensível o conhecimento sobre o processo da evolução. É incipiente. A pessoa, porém, já possui a consciência do bem ou do mal. Quer dizer que, na fase inicial das reencarnações, que a pessoa reencarnou inicialmente, ele é compreensível que ele tem poucos conhecimentos, tem poucas situações a absorver, mas ele tem consciência do bem ou mal. Isso não tem conversa. Todo ser humano que está encarnado em corpo físico, que partiu da parte animal,
ele já tem consciência total do bem ou mal. Pouco ou muito, mas tem. Então, portanto, não tem desculpa. Eu não sabia porque não quis saber, tá bom? O mau uso do livre-arbítrio resulta da curta capacidade de raciocinar acertadamente, da aquisição de vício, de maus costumes, do cultivo dos sentimentos inferiores, sob a influência dessas perniciosas aquisições, inimiga da saúde e da evolução espiritual. A pessoa fica saturada de vibrações inferiores que fazem perder o respeito por si mesma, levando a cometer atitudes reprováveis. Todo mal cresce de vulto quando praticado conscientemente. Quer dizer, o mal, ele se acumula quando a criatura humana pratica o mal de forma consciente, quando você premedita alguma coisa. Tudo aquilo que é feito premeditando para atingir um objetivo, o mal, logicamente, é redobrado. É dobrado, vamos dizer assim. É o dobro daquilo que seria um erro involuntário. De qualquer forma, voluntário ou involuntário, o erro tem que ser consertado. Mais dia menos dias, a natureza, a própria vida, você mesmo vai cobrar isso de você e você vai consertar o seu abacaxi. Tá? Quem assim procede terá, sem dúvida, um triste e doloroso despertar. Quer dizer que quem pratica o livre-arbítrio para o mal terá um triste e doloroso despertar. Vamos parar por aqui e talvez nós vamos cuidar de outros afazeres e na próxima terça-feira nós vamos continuar com o capítulo sobre o livre-arbítrio e agora vamos bater um papo, né? Perguntas e respostas, que o senhor responde, que o senhor não responde, vamos tocando o barco, não é isso, meus amigos? Então, não tem escapatória, tá? Não tem para onde fugir. Não tem. Tem que entrar na linha da espiritualidade. Quem não passar pelo buraco da agulha, como disse que dizia o Cristo, não chega à casa do Pai. E você não vai querer ficar onde está, né? Vai querer uma coisa melhor para você. Você tem coisa melhor para você, para sua família, para todo mundo, né? Você que é tão bondoso, que faz tanto bem. Você que é médico, que está nas centrais espíritas, que fica lá conversando com os espíritos, falando mentira para os outros. Você sendo um obsedado de um idiota fanático, estúpido, que você não sabe nada, fica atrás de espírito, de imbecis aí. Você desenvolveu a mediunidade para ter o diploma de tonto, né? Mas quer continuar nisso? Continua. O que eu posso dizer? Que você é meu irmão, você é. Isso não pode mudar, né? De qualquer forma. Então, as pessoas têm o direito de fazer o que quiser. Mas, quando chega um determinado grau da evolução espiritual, o sofrimento vai ser tão atroz, a pessoa vai ter que despertar. Muitas pessoas que estão comigo hoje, seguindo, estão desesperadas, não sabiam porquê. Hoje estão sabendo, e com a prática da limpeza psíquica, elas começaram a normalizar a sua vida. O que adianta ficar reclamando que está com sofrimento, que está com doença, que está uma série de coisas? O mundo é totalmente surdo a isso. As pessoas, umas com a outra, devem colaborar. Mas, de uma certa forma, quando se colabora demais, que se faz aquilo que outra pessoa deve fazer, está se prejudicando aquela pessoa. Então, quando você, em vez de ensinar a pessoa a pescar, você pesca e dá o peixe para a pessoa, você está sendo uma pessoa indiretamente criminosa, tá? Gostou? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estava me formando em psicanálise, nas últimas aulas, mais ou menos, um domingo de manhã cedo, porque as coisas às vezes vêm de manhã cedo, quando a cabeça está fresquinha, né? Eu recebi um estalo que foi assim na minha cabeça, como se fosse estalo. Tudo terapeuta, porque eu imaginava que você é terapeuta, vou curar gente, porque eu não gosto de curar, né? As pessoas estão preocupadas, sou o Deus que cura, sou Jesus que cura. Me diga uma coisa, quantas pessoas Jesus curou? Quantas? Só se for Lázaro, aquele cara que está obsedado, que lhe deu um chacoalhão, o cara não estava morto, aí disse que ressuscitou. Por que não ressuscitou tanta gente? Só um. Só ressuscitou um só? Por quê? O que o Cristo falou para nós? Ele disse que depois dele, outros viriam com os mesmos poderes, com os mesmos conhecimentos,
ao dele, ou mais do que o dele. Ele nos diz claramente que o ser humano teria que reencarnar. E nos diz claramente que devia evoluir. Está dentro de uma lógica, né? No entanto, as pessoas sabem nisso, mas as pessoas se calam. Quando você fala que a cura é o conhecimento espiritual à distância, você, em vez de falar, sou Deus que pode curar. É que nós somos o quê? Nós somos Deus. Você é Deus. Só que você está no caminho errado. Você está dominado pela magia negra. Você está ligado com o espírito do estado inferior. Você está preocupado com a porcaria da cerveja que está na geladeira. Está preocupado com a cachaça que vai terminar. Mas você não está preocupado com o leite das suas crianças que está lhe faltando. Você não está preocupado com o pãozinho que está faltando. Porque um dia estava na padaria e o cara estava comprando cigarro. E na hora ele não dava para levar cigarro, o dinheiro que ele tinha. Mas ele deixou o leite da criança lá, ele levou o cigarro. Então, quando você vê uma cena dessa, meus amigos, você quer o quê? Que eu falo o quê para você? Oh, precisa acordar. Muito bem, vamos ver as perguntas aqui se tem alguma coisa. Boa noite, etc, etc. Tudo bem, beleza. 80 pessoas ao vivo. Qualquer dia desse nós vamos ter 800, depois vai ter 8 mil, 80 mil, vamos em frente. Tem muita gente por esse mundo que está precisando de espiritualidade. E nós estamos aí, no cumprimento do dever, nos dá energia, porque nós gostamos de gente. Tudo terapeuta que não gostar de gente não é terapeuta. Tá cheio por aí. Tá cheio. Você pode curar à vontade. Tá cheio de terapeuta aí cobrando 40 reais, 30 reais para você consultar eventualmente. Vai dizer o que para você? Tá cheio de terapeutas aí. Muito bem, meus amigos. Vaquíria Bertoli, boa noite, seu Benito, e boa noite a todos aqui estão. Todos aqueles que não estão, Maria Carlota, etc, etc, beleza. Bom, como ninguém está fazendo pergunta, né? Porque está todo mundo esclarecido, que beleza, né? Isso é bom porque é sinal que eu estou ensinando direto. Porque se vocês não entenderem, eu vou repetir de novo. Eu aprendi com um professor de psicanálise, um amigo meu, um dia eu estava dando curso de psicanálise lá na Praça da República, então ele falou, entenderam o que eu expliquei? Se não vou explicar de novo. Aí os alunos falaram, não, para, já entendemos todo mundo aqui. A realidade é porque o professor é tão prolixo que as pessoas queriam que ele terminasse logo de falar porque ele queria que encerrasse. Então, muita coisa não tinha entendido, mas o professor falou, vocês querem que eu repito? Aí ele falou, não, de jeito nenhum, absolutamente não, tá bom, tudo bem. Então é por aí. Sandra Carrara, como ficam esses jovens que estão sendo enganados pela mídia e pela falsa ciência, estão em condição de usar o seu livre-arbítrio, ter liberdade de decisão com esses conhecimentos errados? Com os conhecimentos errados, não. Mas você está chegando a mim, agora não está chegando? Então você pode ser mais uma pessoa a divulgar a espiritualidade, a divulgar as coisas certas. As coisas certas. Nós devemos fazer aquilo que nos compete dentro das nossas limitações. Não existem esses jovens, essas crianças, esses velhos. Aqui existe um trabalho, é um canal do Astral Superior, um trabalho para nos dar informações que nós devemos mudar. Tem muitas pessoas que chegam a este canal e começam suas mudanças, começam a caminhar, começam a evoluir. Quantas pessoas que já passaram por mim, que se afastaram no meu Facebook, porque não enfrentaram a verdade? Então essas pessoas têm filhos, essas pessoas têm marido, essas pessoas têm esposas, essas pessoas têm neto, mas a verdade, quando bate, eles fogem. E o que você quer que eu faça? E o que tu vai fazer? Dessa verdade que você está recebendo. Depende. Então, não temos que nos preocupar com esses jovens. Eles estão sendo empurrados de uma forma para a miséria. Pelos governos, pelos políticos, pelos terapeutas, pelos médicos. Eles estão sendo empurrados para o abismo. Mas eles têm livre-arbítrio. Por quê? Quem usa o livre-arbítrio de forma errada vai ter de retorno o que ele quer. Porque a pessoa se acomoda no livre-arbítrio. Se acomoda, usa o livre-arbítrio de forma errada. Se acomoda numa vida, não quer saber de sair da zona de conforto. Todo ser humano, ou escreve aí, ô camarada, todo ser humano que está na zona de conforto vai sair dessa zona de conforto que nem uma tempestade uma hora, para criar juízo. Então nós precisamos sair da zona de conforto quanto ainda podemos fazer alguma coisa para o nosso semelhante para assim ter mais conforto. Se você quer manter uma zona de conforto, faça algo para o semelhante. Se você não fizer nada, tu vai ver na hora que vem a tempestade como é que tu vai ficar com essa zona de conforto. Aí depois reclama, né? Eu vou pegar um helicóptero, eu vou voar, né? Vai voar? Tá bom.
Então, fica na zona de conforto, fica para tu ver o quanto é que vai te acontecer. Fica fumando, bebericando, comprando charuto de Cuba, tomando sua cerveja, ela fica feito um fedorento, saboreando a bebida alcoólica, dizendo que tá gostoso. Você sabe que cerveja deixa a pessoa com a boca fedorenta? Que se você beijar um gambá, é capaz do gambá morrer na hora, empacado da buffet, né? Não sabia disso? Tá bom, então continua bebendo sua cerveja. A mulher bebe a cerveja, que não tinha essa porcaria de cerveja brasileira, que não tem nada de bom. Tem boa cerveja por aí. Então, ao menos, compra uma cerveja boa e tome que tenha malta e outras coisas. Não fica tomando essas porcarias que tem por aí. Tá? Mas também não vai tomar uma dúzia. Toma lá 2 copos, toma um chopp. Vai lá em Ribeirão Preto, lá tem um shopping espetacular. Que, se eu tivesse dinheiro, eu pegava o fim de semana e ela tomava um shopping. Nem que fosse um shopping, eu voltava lá no Pinguim. Eu conheço o Pinguim lá em coisa lá. Eu dei umas pinguadas lá umas vezes lá quando eu era mais jovem. Agora tem que parar, porque se eu continuar tomando um shopping por semana, eu acabo morrendo antes. Então, como eu quero morrer antes, então eu já cortei tudo. Mas de vez em quando a gente dá uma cheirada, né? Tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Sandra, como fica? Muito bem. Maite Peixoto. Marcelo Rezende largou o seu tratamento por causa do fanatismo religioso. Cada um se merece. Sabe quanto Marcelo Rezende ganhava para fazer aquela propaganda de merda dele na televisão? E eu mandei muitas comunicações para ele para me ajudar a divulgar a limpeza psíquica. Ele deu uma de migué, né? Então aqui fica ele com a meiguice. Por que as pessoas... E achei engraçado o negócio. Não, porque agora o fulano tá lá, vamos rezar para ele. Por que tem que rezar? Ele tem que rezar antes para não ficar doente. Mas tá lá o bando de trouxa. Eu digo para vocês realmente, reze porque ele já vai embora logo, para de encher o saco. Porque mais uma trangueira que vai embora. E tem um outro xarope que tá na bandeira também, logo vai embora. Esses caras dão maus exemplos, nós vamos ficar aqui com dó das pessoas? Coitadinho, vou dizer para você, eu não posso dizer porque eu não posso falar palavrão hoje, já me proibiram. Benito, você não pode falar palavrão. Então eu não vou falar, pronto. Ah, você queria que eu falasse? Não, tá bom, então vai, fica no queria, não vou ficar falando, tá bom? Marcelo Rezende, deficiente tem livre-arbítrio? Sim, o deficiente tem livre-arbítrio. Quando os deficientes fizeram obras grandiosas, o deficiente, se ele quisesse, não deveria ter reencarnado. Quem mandou ele pegar o corpo, porque ele sabia que o corpo já estava deformado lá? Agora, com esse ensinamento, um dia não vai ter mais deficiente. Ninguém vai nascer com corpos imperfeitos. Daqui a quanto? O quê? Daqui a 5 mil anos? Tá bom, não tá bom? Daqui a 5 mil anos a pessoa nascer tudo perfeito, não tá bom? Então vamos fazer esse trabalho. Junto esse amigo, vamos fazer esse trabalho. Daí vai ver, daqui a 5 mil anos todo mundo nasce com saúde, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. Não tá bom? O que é isso para hoje? Né? Tá bom. Recife, boa noite, professor. Dona Fátima Cedícia, já lembro aquela senhora que falou comigo por telefone. Pessoas deficientes têm livre-arbítrio, claro que tem livre-arbítrio, já falei sobre isso. Olha, meus amigos, tem pessoas que nascem deficientes. Eu vou lhe dar um segredo agora. Não devia dizer, mas vou dizer porque não dá para como segurar isso. Tem pessoas que nascem deficiente, tudo bem, tem livre-arbítrio, tá. Agora, os que se tornam deficientes depois, tome cuidado, tá? Tome cuidado com aquelas pessoas que vão parar numa cadeira de roda, que vão ter aqueles infartos, que ficam estagnados na cama, tome cuidado com essas pessoas, que essas pessoas são perfeccionistas. Eles são muito bonzinhos depois que ficam lá aleijados, cafunhados, tem que carregar eles para um lado e para o outro. Vocês tomem cuidado, eu não tenho dó deles não, tá bom? Porque cada um consegue para si mesmo o que merece. Você está dizendo para a pessoa, não faz isso, não faz aquilo, não faz... Ele faz, então pronto. Aí depois dá trabalho para os familiares. Os familiares, cuidadinho. Fica para lá, vamos deixar para lá, já falar uma besteira aqui, já falar. Amanhã a pessoa deficiente, é prático esse doamento da limpeza psíquica, mas problemas são profundos. É claro que vão ter problema. Eu não tenho problema o dia inteiro. Eu pratico a limpeza psíquica, divulgo espiritualidade, tenho um canal da Ação Superior, tenho mais de quase 800, 700 vídeos. Eu estou com problema. Qual é o problema? O problema é para ser administrado. E vamos ter problema a vida toda. E se bobear e não fizer o que tem que ser feito, vai ter problema mais pesado em outra vida. Tá? Em outra reencarnação, não é outra vida, porque a vida é a mesma. A vida é uma só. Não é como uma só. Ela é única. Agora, a reencarnação que são milhares e milhares e milhares. Então é daí que tem problema. Tem.
Você pensa que a coisa se consegue de uma hora para outra? O que você está fazendo dos seus pensamentos? Às vezes a pessoa se livra do vício de fumar, de beber, tá? Você se livrou do ódio? Você se livrou do ciúme? Você se livrou das suas manias de ficar escravizando os outros? Se intrometer na vida dos outros? Querendo impor normas e regras, etc. Aos trancos e barranco? Então precisa, muita coisa tem que ser mudada. Não é de uma hora para outra. Eu estou aqui a vida inteira mudando, estou mudando. Eu não consigo, sempre tenho um problema. Por que você é melhor do que ele? Né? Então tem que ter problema. O problema ajuda a crescer. A crescer não, fica para cima. Vai querer crescer. Se esse problema começar a crescer, você vai ter 50 mil metros aí. A crescer espiritualmente, eu estou falando. A Gabi? Muito bem. Eu tenho que levar um negócio na brincadeira para ver se as pessoas se acordam, sabem que espiritualidade é de forma diferente do que está sendo divulgado até hoje. Porque tudo essa trangueira. Toda essa trangueira que está implantada no mundo, que vem lá do Raico Pato, não sei da onde, no cafundô do Judas, não porque veio de fulano e tal, vem não sei da onde. Vocês têm que parar com tudo isso. Vocês param com essa simpatia porque a pessoa fala bonitinho. Tá bom. Quer falar bonitinho, arruma uma pessoa bonitinha e casa com ela. Tanto o homem como a mulher, tá? De resto, você, tá? Não fica aí com conversa, ficar se preocupando, simpático com os outros, né? Você que gosta do Silvio Santos, daqui a pouco tu vai no cemitério, vai ficar fila lá porque o rapaz é um santo. Se você soubesse a sujeira que existe nos bastidores, atrás desses grandes personagens do mundo, vocês ficariam estarrecidos. O gostoso que essa trangueira toda vai embora. Uma hora vai embora. Vocês já viram essas artistalhadas? Todas ferradas. Vocês já viram essas telhadas americanos e outros? Estão todas ferradas, todas com problemas. E vocês ficam apaixonados. Hã? Vai se apaixonar por um cabrito morto para ficar falando bobagem. Que tem a dizer sobre livro de Mormos. Orquídea Matos. O que tem a dizer sobre livros dos Mormos? Nada. Boa noite a todos. Maria Coriolazzo. Como fica o livre-arbítrio de criança? A criança nasce, tem as seus caminhar. O livre-arbítrio dela é assumido totalmente quando chegar aos 21 anos. Marcou? O livre-arbítrio que era criança, quando nasce criança, que não tem criança, não existe criança, existe espírito que estão reencarnando. Aos 21 anos, quando ela chega a formar totalmente o seu corpo, que o seu corpo para de crescer, ela assume totalmente o livre-arbítrio. Mas aí tem, então, os pais, que está faltando no mundo é pais, para educar o jovem, as crianças, etc. No entanto, com 10, 11, 12, 13, 14 anos, as pessoas estão praticando sexo, torta e direita, totalmente desgovernadas. Quando o corpo físico está em crescimento e você usa de forma errada, vai te trazer uma série de problemas na vida fora. Então, portanto, as pessoas, os que têm o poder de divulgação, etc., deviam falar sobre isso. A medicina, especialmente, que são os que entendem tudo, né? Deviam falar sobre isso. Os psiquiatras, que entendem tudo, que é doido para internar os outros, deviam falar sobre isso. Ninguém fala nada sobre isso. Você vai nascer no jogo e manda você rezar para Deus. Que caso de Deus é esse que fica atrapalhando toda a vida dos outros? Então não é. Então nós precisamos estar aqui, falar francamente, abertamente, transmitir conhecimentos. E o ser humano assume totalmente essa parte. Existe uma responsabilidade dos pais, educando seus filhos. E não dá para criar babacas. Você fazer as vontadinhas dos filhos. Tem que tornar a vida dos filhos difícil, para eles se tornarem fortes. Que quando eles assumirem a vida, que vêm os vendavais, estejam preparados para enfrentar os vendavais. Não serem uns babacas aí que ficam correndo na saia do pai, da Maia. O pai não tem saia. Mas vamos ser simbolicamente falando, é isso. Por que o pai não pode usar saia? Lá não sei onde, na Conchinchina lá, usa saia. Qual é o problema? Até gostoso, que dá uma ventania boa para ficar bem ventilado, porque usa calça, né? E acho que os homens deviam usar roupa que nem as mulheres, vestir tudo junto, né? A menos na fisionomia. A fisionomia deixa o rosto livre, o resto podia vestir tudo junto, não tem problema nenhum. Seria até econômico, né? Um casal, por exemplo, marido e mulher, tem o mesmo corpo, um troca roupa com o outro, né? E que coisa boa, né? Seria ótimo. Porque o negócio tem que modificar, tem que ir modificando as coisas. Como fica? Bom, muito bem. O que leva uma pessoa a ter mal de. Bom,
Eu não sou médico para explicar essas partes. Eu sou espiritualista e eu sei como é que funciona a alma humana, como funciona o espírito. Então, logicamente, quando o corpo físico acontece alguma coisa, acontece distúrbio. Então, o ser humano tem um corpo perfeito, né? Perfeito, tudo beleza. Daqui a pouco ele começa a pensar uma coisa errada, pensar outra, faz errada, tá, faz uma série de coisas. Vai atrás da mentira, tá, e acaba começando a ter problema. Às vezes começa a andar, começa a bater na porta, às vezes até acontece comigo, parece que a porta crescia por lado porque você está meio tonto. Então você acaba batendo na porta. Agora, essa parte aí, uma coisa eu posso lhe dizer para vocês. Seja qual for o ser humano que tenha problemas, se praticar a limpeza psíquica, tudo pode melhorar. Inclusive, muitas pessoas que estão com determinadas tremedeiras e outras coisas, podem retornar a ter uma vida normal, tá? O mau uso do livre-arbítrio, a maneira errada de proceder, uma alimentação inadequada. Mas a alimentação inadequada não é tão perigosa que o pensamento errado. O pensamento errado é muito mais perigoso do que uma alimentação errada que você ingere. Se você usar o pensamento da maneira correta e eventualmente ingerir uma alimentação que não seja apropriada, o corpo físico, estando em ordem, ele consegue fazer... outra palavra difícil. Bom, ele consegue transmitir usando aquilo que está no corpo físico e tornar aquele alimento uma coisa saudável, entendeu? Então, tem muita coisa nesse mundo que está se falando. Um é vegetariano, outro é carnívoro, outro é carneiro, outro é com não sei o que. É tudo tranqueira, tudo embrulhada dos diabos. Tudo que existe no mundo precisa de cada coisa. Os vegetarianos, por exemplo, que ficam falando que não pode comer carne, eles não usam sabão em pó, e não usam sabão homo. Do que é feito o sabão homo? Tudo que você mexe neste mundo atualmente, que é artificial, tem substância animal. Então, portanto, as pessoas que reclamam tanto de matanças, eu não estou dizendo que está matando estupidamente a gente que as pessoas fazem, mas ainda o mundo não está evoluído para isso. No entanto, os caras se apavoram falando besteira por aí, que eles são os únicos que conhecem a verdade. Que ele é vegetariano, o outro é macrobiótico, mastiga um bocado de arroz integral 140 vezes. Aí ele não tem filho porque não tem tempo para namorar, porque ele fica mastigando. 2 horas de mastigação a meio-dia, 2 horas, são 4 horas que o camarada fica mastigando. Então não vai ter tempo para nada. Então é preciso começar a pensar diferente. Tem muita coisa que tem que mudar, tá? O negócio é cada um ver o que é bom para ele, tocar o barco. A única coisa que não pode é ficar viciado, né? Viciado, essa coisa, comer sempre a mesma coisa. Você tem que mudar, tem que variar. Se você não quer ficar diabético, quer ficar com doença, você varia a comida. Não tome refrigerante, essa porcaria tudo, evite enlatado, evite uma série de coisas e você vai ter saúde. Porque o médico não vai te curar, não. O médico vai te entuchar os remédios para você. Ele nem quer ver sua cara na frente dele. Ele vê o que você tem, está doendo aonde? Por que não adivinha onde está doendo? Só olhar na cara lá, eu tenho que adivinhar, teria que adivinhar, né? Então, mas tá doendo para baixo, aí pega um negócio e enfia lá, escutar o barulho do coração. Se o cara tiver meio buchudo, dá umas bucharadas lá. Pô, meu filho tá meio problemático, né? Um monte de coisa. Então, eu preciso começar a pensar, tá? Pratica a limpeza psíquica, adquire mais conhecimento, então começa a mudar. Mudanças. Muda de casa também, daí. Muda de casa, muda de marido, muda de mulher, o que não pode mudar de filho, tá bom? Tenho uma irmã que está falando que Deus mandou dizer que minha vida não abre as portas porque eu tenho que perdoar. Elizabeth Gonçalves. Vamos falar sobre esse assunto de perdoar. Perdonare. Você acha que eu iria perdoar um camarada que tivesse extirpado minha filha? Iria perdoar alguém que tentou me tirar a vida, tirou a vida de alguém que eu amo ou não amo, não interessa, se conheço ou não conheço. Então, essa parte de perdoar, essa coisa religiosa de imbecis e de idiota. Se o Cristo falou, amai uns aos outros como vos amei, isso é uma coisa. Coisas que o Cristo falou são aplicadas em outras dimensões do espaço, não no planeta Terra. Não aqui enquanto estivemos em corpo humano. Agora, você, eu me perdoo eu mesmo, porque eu quero viver bem. Eu não posso ter ódio da pessoa que tenha feito determinadas coisas, mas, se depender de mim, e eu poder usar as leis terrenas que me facultam, ele vai ficar no inferno, tem que ficar onde ele merece. Eu não vou dar chance, não. Eu não vou ser trouxa para dar chance para pessoas, pedófilos, estupradores, essa coisa. Mesmo essas padralhadas, esses pastores, e enfiavam todos nas penitenciárias
de segurança máxima, porque eles são uma praga para o mundo. Tá? Não são os criminosos, esses caras que são os criminosos que fazem a pessoa praticar o crime. Porque todo mentiroso que transmite mentira, prepara as pessoas para o crime. Ha capito adesso quello che ho detto? Tá bom. Se não entendeu, outro dia eu explico mais. Porque tem dia que estou mais inspirado para explicar. Porque tem dia que estou inspirado para uma coisa e não estou inspirado para outra. Tá? Então tá bom. Eu começo a fazer a limpeza psíquica, estou muito mais tranquila, graças. Continuo, um dia faço o que eu estou fazendo. Né? Mas nos ajuda, divulga os vídeos, Planejamento de Saúde Plena 2, compartilhe, porque ali está, embora não foi uma gravação, porque naquela época não tinha condições de gravar corretamente, mas agora não tenho pessoas para me ajudar a gravar, coisa eu gostaria até de fazer um outro negócio de limpeza psíquica, mas por enquanto não dá para fazer, deixa a coisa lá. Então, aquele vídeo tem cinco caracteres em 5 idiomas, aquelas pessoas que eventualmente falam outra língua, inglês, espanhol, francês, então eventualmente está lá, os caracteres, só que tem que ver o lugar que tem que clicar, tá? Aquele vídeo já está mais ou menos perfeito, já deve estar com umas 90 e poucas mil visualizações, não sei como é que está. Muito bem. Maria Pereira, senhor Benito, pessoa de doenças mentais tem livre-arbítrio? É claro que tem livre-arbítrio. Por que ela ficou doente mental? Porque não usou o livre-arbítrio de forma errada. Mas falando isso agora vem uma ideia para mim. Como eu sou ideieiro, eu vou lançar um desafio. Eu desafio você, que você tem poder econômico. Monte uma clínica para mim. Me dê os meios materiais para eu cuidar das pessoas. Pode me dar os loucos, os maiores loucos do mundo. Você que tem um filho desequilibrado, que tem uma filha desequilibrada, eu desafio você. Me dê os recursos materiais para eu cuidar da sua filha, te devolver ela de um ano depois, totalmente recuperada. Ou 6 meses, dependendo. Porque as pessoas doidas, doentes mentais, para se recuperar, primeiro tem que ser afastada da sociedade, tem que ser afastada da família. E depois de você recuperar, eu garanto, você precisa não pagar nada não. Então eu desafio você, desafio a medicina, desafio os psiquiatras, desafio todos os médicos do mundo, desafio o poder econômico, desafio a Organização Mundial da Saúde. Me pague os meios materiais, me dê os doentes que vocês quiserem, que diz que não tem cura, questão mental, é possível curá-los sem remédio nenhum. Então eu lancei esse desafio, outra vez lanço de novo. Eu damos um desafio ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Me dê os recursos materiais que vai te custar muito mais barato para cuidar desses loucos que estão aí jogados na rua, esses acólatas, essa coisa toda que estão jogados aqui dentro de São Paulo. São Paulo virou um lixo. E desafio você, meu querido governador do estado de São Paulo. Me dê os recursos materiais que eu te mostro para você como é que se curam as pessoas. Tirar as pessoas do lixo e se tornar criaturas igual a você. Cumprir todos os deveres. Então desafio todos o poder econômico, tudo, governador, presidente do mundo todo, desafio. Me dê os bens materiais que eu preciso e me dê as pessoas para eu curá-las. Eu te mostro para você como é que se curam, sem remédio. Mas aí, a indústria do remédio vai querer uma coisa dessa, mas faz mandar me matar. Se eu continuar com essa ideia maluca. Entendeu? Recebeu a resposta? Está respondido. O desafio está de pé. Enquanto eu estiver vivo, o desafio permanece, tá bom? Maria Aparecida, justo pago pelos pecadores. Não tem nada disso não. Ninguém é justo paga pelo pecador, não. Cada um paga pelo que ele faz, tá bom? Não existe justo. Cada um paga exatamente por aquilo que faz. Você, às vezes, sofre porque é trouxa. Que você deixa as pessoas fazer você de trouxa. Começando pelos filhos. Você deixa os filhos fazer o que eles querem. Eu tenho um celular que custa R$70. A minha filha teve que dar um celular de R$800, né? Quer dizer que eu posso ter um... Eu já não quero nem saber do outro celular, de WhatsApp, ficando para cá, para lá. Não quero nem saber disso. Mas não. Ela tem a preferência, né? Ela diz que é bom e melhor. Agora você não. Você sacrifica a vida inteira pelos filhos, eles não estão nem aí. Quer dizer que se você tem a obrigação de fazer pelos filhos, eles também têm a obrigação de cuidar de você depois. Mas não. Agora eu, Benito, fico feliz de não precisar de filho nenhum para cuidar de mim. Para nada. E quero que eles voem, eu vou cuidar da vida deles. Tá bom? Boa noite, senhor Benito. Meu filho tem 13 anos, tem dor de cabeça, fez exame, mas não deu para nada, será? Você fez a pergunta e já tem a resposta. Ela tem dor de cabeça, fez exame, tá, não deu nada. Ela fez psíquica.
Faça a limpeza psíquica, ensine ele a fazer a limpeza psíquica, prepare essa criança para a vida. Ensine ele como se faz a limpeza psíquica, fazer ele praticar de manhã, de noite. Aí vai assumir a dor de cabeça. E eu tinha dor de cabeça. Eu saía de manhã, o dia inteiro tinha dor de cabeça, tomava remédio o dia todo. Agora, remédio, mas nem por binóculos. É isso aí, meus amigos. Precisa mudar. Dor de cabeça é coisa qualquer, chaqueca, estão inventando um nome lá qualquer. Tá? Médico, ele já está com o negócio lá, porque tem que ver, às vezes, o que está acontecendo. Você pode ter uma dor de cabeça se comer uma alimentação estragada. Pode dar uma dor de cabeça. Mas o tempo todo tem dor de cabeça, isso é psíquico, pura e simplesmente. É o médico, o médico não entende nada. Você entende, né? Você se formou, você é médico pela metade, entende do quê? Você, por acaso, é psicanalista? Não é. Então fica na sua. Tanto é que Sigmund Freud não queria que médico fosse psicanalista porque eles embrulham tudo. Tá? Isso foi seu colega, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse isso. Que os médicos não deviam ser jamais psicanalistas. Tá bom? Isso que ele falou, não sei se está certo ou errado, é o problema dele. Vai perguntar para ele, já está morto? Vai lá, depois pergunta. Tá bom? Edson Cora, o craque, devastadores, são pessoas que não querem nada na vida. Muito bem. Quando as pessoas estão nessa situação tão avançada, tem que se cercear a liberdade. Você tem que pegar a pessoa e levar para tratar. Agora, o tratamento, os governos não estão preparados para tratar coisa nenhuma. E não interessa tratar. Porque se ele tratar e ficar tudo bem, como é que eles vão se eleger? Eles são desonestos. Então eles usam toda essa coisa, toda essa doença, de coisa, para eles se elegerem. Aí ele assume o governo lá e não sai mais. Aí se reelege, volta de novo, volta lá e não sai mais. Que coisa. E não se faz nada, fica por isso mesmo, né? Começa a obra, não termina a obra, desvia o dinheiro, faz obras voltuosas, vai dinheiro que não acaba mais. E não tem explicação nenhuma, fica numa boa, né? Porque a própria lei lhe facilita isso, né? A lei lhe facilita, dá o direito de lhe roubar, escravizar você, ele mentiu você na hora que foi das eleições, que isso que ia fazer, não faz, e a lei o protege. Mas só que não vai escapar da lei espiritual, não. Na hora que a lei espiritual, tu vai gemer, tá vendo aquele bode com a orelha enfiada dentro do chifre? Então tu vai ser dessa forma. Então aspetta. Ognuno tiene quello che è la sua parte. Cada um tem o que merece. Boa noite, bem, tá, né? Está bem explicado, Adoro. Posso fazer a limpeza psíquica para outra pessoa que não acredita? Pode. Se você for insistente essa outra pessoa morar com você, você pode fazer a limpeza psíquica. Por exemplo, você, na hora que você faz a limpeza psíquica, pelo espírito de fulano e tal, você faz a limpeza psíquica. Agora, vocês fazem tudo errado. Vocês estão preocupados com os outros. Primeiro, se preocupa com você. Tá? Depois que você estiver tudo equilibrado, tá tudo certinho, aí você começa a se preocupar com os outros. Em vez de você se preocupar com uma, duas ou três pessoas, se preocupa com o mundo. Se preocupa com milhares. Porque na hora que você está aqui junto comigo nesse trabalho, o Astral Superior está com você, está em todo lugar, existe uma corrente poderosa implantada no mundo. Isso jamais visto na história da humanidade. Isso começou a acontecer de 2014 para cá. Porque em outras situações nós já existíamos, mas não existia dessa forma que está existindo hoje, pela internet, existia de forma diferente. Muita coisa foi deturpada, está sendo deturpada, muitas pessoas não acreditam, ou porque estão acomodadas numa situação, então eles querem eventualmente fazer algo diferente. Nós não fazemos isso prazerosamente. Meu filho está no meu, também ouviu as orientações. Muito bem, então, esse menino terá um grande futuro. Se ele praticar a limpeza psíquica, terá um grande futuro. Pode ter certeza disso, tá bom? Todo ser humano, que desde a eternidade se ligar à limpeza psíquica, ninguém vai segurá-lo. Agora ele tem que se esforçar, estudar, se preparar. Pode estar na ação que ele estiver. Pode estar a situação do Brasil tão péssima como muita gente inventa, muita gente pensa. Você tem como fazer seu pé de meia, como se diz. Estude, se prepare e vence na vida. A única pessoa feliz para isso vai ser você. E se você puder fazer a sua mãe feliz, seria ótimo, né? Não é bom fazer feliz as outras pessoas? Somos queridos pelas outras pessoas, que nos ajudamos, sem nenhum interesse. Tá? Isso aí. Maria Delgado, olá, senhor Benito, boa noite, bom programa. É um cabo-verdiano, fala os português, vive
Você vive na Itália, parla italiano allora? Estou aqui seguindo o programa. Muito bem, Maria Delgado. Eu acho que eu lembro de qualquer coisa de você, você não me é estranho, tá bom? Como é que está a Itália? O Berlusconi ainda está em cana lá em Nápoles. E tá pensando, tá vendo como é que são as coisas? Na Itália não tem brincadeira não. Na hora que pega o grandalhão lá, enfia lá, tudo bem. Ele vai ver uma vitamina na baba, até morrer, ele já tá meio morto mesmo. Mas tá em cana, não tem conversa não. Tá lá em Nápoles, em galera. Muito bem, meus amigos, vamos fazer a limpeza psíquica, porque hoje já falamos demais. Como o tempo passa, né? Quanta coisa nós falamos nessa hora. Nós começamos às 8 horas, já quase 9 horas. Né? Tanta coisa que se passou. Para se escrever um livro sobre isso, né? Veja quanta coisa nós podemos fazer para a humanidade. Tão gostoso, né? Uma hora, uma simples hora. Tá bom, meus amigos? Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Que tenham todos uma boa noite, um bom descanso. E até a próxima, quando estaremos no ar com o programa Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Prazerosamente, e como de costume, Namastê.